E aqui exemplifica esse ciclo de crescimento de um comportamento. Aqui a gente começa a entender sobre este ciclo, como que ele funciona basicamente. Só dar uma olhada aqui, ver se está tudo certo o áudio. Beleza, tudo certo por aqui. Então vamos lá. O ciclo de crescimento de um comportamento, conforme já mostrei lá atrás, e é esse ciclo repetindo novamente. Então, não adianta eu explicar novamente aquilo que eu já expliquei lá atrás. Então, é basicamente dessa forma. Se você não pegou o que eu disse lá atrás, volta um pouquinho esse vídeo, você vai ver como que eu estou explicando lá sobre a semente, a nutrição e a árvore. E basicamente é isso. O pensamento é a semente, tudo começa com um sinal elétrico de sugestão inicial, a semente plantada no solo da mente. Depois, esse sinal elétrico dispara uma reação química no corpo, que são sentimentos positivos ou negativos, que nutrem o pensamento e assim fortalecem essa raiz. E como consequência tem então essa construção dessa árvore, que nesse caso é o comportamento, que conforme a gente está falando aqui, foi nesse caso o comportamento de Elias. Aqui fala, com repetição e nutrição, o pensamento se transforma em uma rede neural consolidada e milenizada. A árvore está formada e agora produz frutos, comportamentos automaticamente. Então, a gente, conforme eu falei no início dessa live, a gente não pensa, por exemplo, eu vou escovar o dente. A gente já tem esse hábito de escovar o dente. A gente não pensa, eu vou almoçar, mas a gente tem o hábito em determinado lugar, em determinado horário, a gente almoçar. Então, é como se fosse algo automático. Deu, por exemplo, meio-dia, 11 horas, opa, agora é a hora do almoço. Então, eu vou lá, paro tudo aquilo que eu estou fazendo e vou almoçar. Então, o hábito funciona da seguinte forma. Se a gente não tivesse hábito, a gente provavelmente a gente ia perder muita coisa. A gente não faria muita coisa e ia esquecer de muita coisa. Então, os hábitos, entenda isso, os hábitos são benéficos, desde que sejam hábitos positivos. Você ter o hábito de ir na academia, você ter o hábito de adorar a Deus numa igreja, você ter o hábito de se alimentar bem, ter o hábito de comunicar bem com as pessoas, tratar as pessoas bem, e por aí vai. Então, esses hábitos positivos são bons para nossas vidas, desde que a gente saiba gerenciá-los da forma correta. E aqui, o pensamento é um evento neuroquímico. A mente é a intersecção entre o biológico e o espiritual. Para entender Elias, precisamos entender que o pensamento não é apenas uma ideia, mas a representação mental de estados corporais e estímulos externos processados via sinapses. Então, naquele momento, Elias teve aquele estímulo externo. Qual foi o estímulo? A ameaça de Jezabel. E naquele momento, diante daquela exaustão corporal de Elias e até mesmo talvez de outras pessoas que estavam com ele estava exaustão por causa de quê? De exaustão de sacrifício, de ter que lutar uma batalha, e também por causa de fome. Para pensar, você consegue pensar e raciocinar direito quando você está com fome? Você consegue raciocinar quando você está com sono? Então, são coisas que muitas das vezes acaba a gente fazendo nós transformarmos situações simples em situações complicadas. A gente acaba transformando um simples ato que está acontecendo com nós como se fosse uma tragédia. Então, naquele momento, Elias estava com esse comportamento exaustivo e da fome. Para pensar uma criança. Quando uma criança ela está com fome, você não vai negociar com ela. Calma, daqui meia hora, daqui uma hora eu vou te dar comida. Criança quer comida naquele horário, naquele momento. Eu falo criança quando ela é por volta de 3 anos para baixo. Então, a criança não entende muito bem. Espera um pouquinho, daqui a pouco eu te dou. Mas ela quer nesse exato momento. E se você não der, ela começa a chorar. E naquele momento não tem como você negociar com a criança. Não tem como você falar, espera. Não tem como você falar para ela, daqui a pouco eu te dou. Você tem que entender que uma criança de 3 anos, ela não tem um raciocínio ainda conforme uma criança de 4 até mesmo 5 anos tem. Então, tem que, até aquele momento, fazer conforme ela quer. Mas depois desses 3 anos, tem que ter essa construção para que ela comece a criar, então, hábitos positivos.
Então, Elias se deixou levar por essa exaustão, por essa fome e também por essa ameaça de Jezabel. E como consequência, qual foi o pensamento barra sentimento? Basta, Senhor. Então, naquela situação de que ele achava que era perigo, ele estava dizendo para Deus dar um fim na sua vida. Então, assim funciona também nas nossas vidas. A gente vai construindo histórias, vai construindo coisas sobre nós mesmos com base naquilo que disseram sobre nós. Mas uma coisa eu te falo, é realidade? É verdadeiro? É justo? É plausível? É realmente algo que a gente possa dizer, é verdade, eu sou isso que aquela pessoa está dizendo? Não é, porque nós não fomos criados, nós fomos feitos para sermos o que as pessoas dizem. Nós somos criados para serem aquilo que Deus diz sobre nós. O que Deus tem dizido, o que Deus tem dito sobre você. O que Ele fala que você vai ser, o que Ele fala que você vai conquistar. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente perde tempo buscando coisas triviais, coisas materiais, coisas banais, dinheiro, fama, sucesso. Mas o que Deus está dizendo sobre mim? O que Deus está dizendo sobre você? Já se perguntou isso? Depois que você começa a entender isso, você começa a entender qual é o seu propósito, qual é a sua realidade, qual é o seu chamado neste lugar. Porque você não veio para essa terra apenas para viver 80 anos e depois morrer e ir para sabe qual lugar. Você tem um lugar específico para ir depois daqui. Qual é esse lugar que você vai? É isso que eu te pergunto nesse exato momento. Então, não deixe se levar pelos pensamentos, pelo que disseram sobre você, mas sim se agarre àquilo que Deus disse sobre você. E aqui, paciente zero, do auge da performance ao ponto de ruptura. Então, Elias, ele foi de um estado profundo na presença de Deus para um estado extremo de derrota. Então, ele teve essa transição, conforme fala ali, o triunfo, que era o Monte Carmelo. Elias demonstra poder e autoridade inquestionáveis. Ele confronta 850 profetas e o fogo divino consome o sacrifício. Então, naquele momento, Elias estava com uma frequência emocional na escala de Hawkins de coragem, que estava na escala de 200 Hz, ou até mesmo superior àquilo lá. Depois, ele foi para um gatilho diante da ameaça de Jezabel. Uma única ameaça verbal de Jezabel inicia uma cascata do colapso. O acontecimento A no modelo de Beck. Então, este é o ponto de inflexão, onde o sistema começa a falhar. Então, ele foi de um pico de energia, de um pico de frequência lá em cima, que estavam 200 e talvez até mesmo maior, para um pico lá embaixo de frequência totalmente baixa, que é a frequência relacionada, então, ao negativo. Então, diante desse caso, a gente entende o quanto que isso nos impacta diretamente, o quanto que impacta também a nossa vida. Tá tudo correto aí? Beleza. Tá. Então, próximo slide. A falha filosófica, ou seja, o abandono do pensamento reflexivo. Conceito central. O pensamento real não é o que vem da cabeça. O pensamento real não é o que vem à cabeça, mas o ato de sustentar a dúvida para investigar a evidência. Então, naquele momento, Elias, provavelmente, ele deu vazão àquele pensamento, deu vazão àquela palavra, aquela frase que tinha sido dito para ele. Então, ele decidiu, a partir daquele momento, começar a sustentar essa dúvida e investigar essa evidência daquela frase que aquela pessoa disse para ele. Então, a gente vê aqui no gráfico que mostra a perspectiva da ameaça. Ele tinha duas rotas para ir diante daquela ameaça. Primeiro, o atalho mental, pular a investigação e aceitar a primeira sugestão, eu vou morrer. Então, ele tinha dois caminhos. E o outro caminho, que era o mais aceitável, que era a rota correta, que era investigar a evidência. Realmente, aquilo que ela disse que vai fazer, realmente vai fazer? E a gente para pensar que Elias estava com a presença de Deus, estava diante de Deus. Então, para pensar o que era Jezabel diante de Deus.
Se ele tivesse parado para pensar, para investigar, nem que fosse um pouco, ele iria entender que aquilo que ele estava fazendo é completamente irracional, era completamente, de certa forma, ignorante para a gente parar para pensar. Então, ele começa a deixar se levar por esse atalho mental. E o que muitas vezes eu faço, você talvez faz também, é os atalhos mentais. A gente se deixa levar pelos atalhos, se deixa levar por aquilo que acontece nas nossas vidas, se deixa levar por aquilo que dizem sobre nós, mas na realidade não é uma verdade, mas sim são apenas palavras jogadas ao vento. Então a gente tem que ter essa convicção dentro de nós. Elias não teve essa convicção e acabou se deixando levar por essa emoção. E ali mostra análise do erro de Elias, estado de dúvida. A ameaça de Jezabel criou uma perplexidade. Então, Elias duvidou, talvez até mesmo daquilo que Deus iria fazer na vida dele, porque ele deixou se levar pelas palavras de Jezabel. E o segundo erro foi o atalho mental. Em vez de investigar a evidência, o Deus que mandou o fogo é maior que Jezabel, Elias aceitou a primeira sugestão que aliviou a sua tensão emocional. Para pensar comigo, quando você está passando por uma pressão psicológica, uma situação de desconforto, uma situação de estresse, a primeira situação, a primeira coisa que muitos de nós vamos fazer é tentar aliviar esse estresse, aliviar essa emoção. E como consequência, o que a gente vai fazer para aliviar essas emoções negativas, esses sentimentos e tudo aquilo que a gente está sentindo? A gente vai fazer o uso de quê? Raiva, estresse, de angústia, tristeza, desânimo e por aí vai. E como consequência, a gente desconta nos outros apenas para tentar aliviar a nossa dor emocional. E a gente acaba machucando outras pessoas, e acaba se deixando levar por essas situações que poderia ser evitada. E depois, o que muito acontece com muitas pessoas é: por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu pensei dessa forma? Então, isso vai definir a nossa realidade. A partir do momento que a gente não tem essa consciência, naquele exato momento que a gente está sofrendo essa pressão psicológica, a gente acaba lidando e fazendo exatamente como Elias fez. E aqui mostra a conclusão não verificada de Elias: eu vou morrer. Ele parou de pensar reflexivamente e passou a aceitar as sugestões passivamente. Ou seja, ele passou a aceitar as sugestões continuamente, aceitando aquilo como uma verdade. Então, o que muitos de nós fazemos é a mesma coisa. A gente vai aceitando verdades para nossas vidas ao longo dos anos. Dizem isso sobre mim, é verdade. Dizem aquilo sobre mim, também é verdade. O engraçado é que nessa vida, constantemente a gente vai ter situações do tipo, mas cabe a nós ter a inteligência emocional para lidar com essas situações, porque querendo ou não, a gente vai passar por isso. Seja numa empresa, seja dentro de negócios e, por incrível que pareça, até mesmo dentro de uma igreja. Então, onde tem convívio entre pessoas, constantemente vai ter essas questões, assim conforme foi com Jezabel. Se não faz algo do meu tipo, você não presta para mim. Se você não faz do jeito que eu quero, você vai ser amaldiçoado. Se você não faz aquilo que eu mandei você fazer, você está demitido e por aí vai. Então, constantemente é a mesma coisa, só muda apenas o cenário. Eu lembro claramente de uma uma música que falava que o filme é o mesmo, só o elenco que muda. Então, os cenários são o mesmo, sempre as mesmas coisas, mas apenas as pessoas, os lugares que vão mudando. Então, saiba lidar com suas emoções, que você saber lidar com elas já é 50% do caminho andado em direção ao seu sucesso. E eu falo isso por experiência própria, porque eu demorei anos da minha vida para entender que a minha falta de sucesso, a minha falta de conquistar coisas, não era falta de dinheiro, mas sim era a luta interna que eu lutava comigo todos os dias.